Esperança, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15:4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer os espíritos, nossos mentores, espíritos da casa, que possam nos orientar e que possam orientar ao nosso palestrante, para que ele consiga passar tudo o que é de importante para o nosso aprendizado, para o que é para seguir o nosso caminho de maneira correta, de maneira séria, pedir auxílio a ele, pedir ajuda a Deus, paciência para nós seguirmos, para sairmos desse erro permanente que nós vemos e que nossa consciência nos mostra, e que tenhamos essa capacidade de melhorar, de seguir em frente e de evoluirmos, que é o que Jesus espera da gente. Que assim seja. Então, boa noite. Eu não quero usar o microfone, não precisa. A acústica é boa. Na noite de hoje, eu gostaria de falar sobre esse tema, Ciência e Espiritismo. Gostaria de agradecer a presença de todos, o convite que a casa fez. E gostaria de começar trazendo uma frase de um cientista que talvez seja o mais conhecido, que é Albert Einstein. Então ele disse: uma coisa eu aprendi nesta longa vida. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil, mas é a coisa mais preciosa que temos. Então, bastam alguns momentos de reflexão e vamos realmente concordar com ele como a ciência é preciosa. Graças à ciência, eu vou poder utilizar este projetor e conseguir passar mais informações
do que poderia há algum tempo atrás. Não é preciso gastar muito tempo para perceber as vantagens, os benefícios que a ciência nos trouxe. Mas ele diz também, nossa ciência, toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E isso nos leva a uma reflexão. Então, comparando a ciência com a criança, o que acontece com a criança? Ela vai, à medida que se desenvolve e cresce, ela vai descobrindo a realidade. Mas o que seria da criança se ela tivesse que descobrir tudo isso a sós? Então é para isso que os pais têm um importante papel, para guiar o desenvolvimento da criança. Então a criança deixada por si só, ela iria acabar se envolvendo num acidente. Tanto é assim que é inclusive um crime previsto pelas leis humanas deixar uma criança a sós. É o crime de abandono de incapaz. Então a criança precisa do monitoramento, dos guias, que são os pais. Ela vai descobrindo a realidade, mas ela precisa ser acompanhada. Então a mesma coisa é com a ciência. A ciência é tal qual uma criança. Ela vai descobrindo a realidade, mas ela é guiada. Ela é guiada de que forma? Porque antes de que a ciência traga um certo conhecimento, Deus providencia a revelação daquilo que a ciência por si só ainda não é capaz de descobrir. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa resposta. Fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao alcance dos sentidos? Sim. Se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não consegue apreender. E quão útil é as revelações, quão úteis são as revelações da doutrina espírita para todos nós? Saber da realidade da morte do corpo, que não é o final de tudo, mas sim apenas uma transição para uma nova vida. Então, são coisas extremamente úteis e que são conhecimentos revelados antes mesmo de que a ciência consiga provar da existência de outros mundos. Então, e da mesma forma como a criança às vezes não entende ou não leva em consideração o ensinamento dos pais, se mostra um tanto refratário, a própria ciência também, curiosamente, ela se mostra às vezes refratária aos ensinamentos, às revelações que vêm do alto. Então, na história do Espiritismo, as mesas girantes desempenharam um papel de chamar a atenção para as pessoas. Então, era um fenômeno que estava ali para quem quisesse ver. E, embora fosse muito comum, e aqui temos uma ilustração de um jornal da época, um salão de Paris em maio de 1853. As pessoas reunidas em volta da mesa, vendo a mesa girar. Então, nessa mesma época, nós temos essa charge aqui de um jornal. Então, um membro do Instituto de Ciências. Essas histórias que por aí contam estão interessando a muita gente honrada. Quanto a mim, prefiro não crer nessas coisas e vê-las, mostrando que, da mesma forma que uma criança às vezes não quer ouvir o ensinamento dos pais, a ciência, na figura de algum dos seus representantes, se mostra refratária aos ensinamentos, aos alertas que vêm do alto. Então, dentre esses numerosos ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, está a existência de outras formas de matéria. Como é dito na questão 22, a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Eram desconhecidos naquela época, mas ainda hoje são. Embora, como vou mostrar daqui a pouco, a ciência está chegando a estas novas formas de matéria, como nós vamos ver. Pode ser, por exemplo, a etéreo sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, para facilitar a compreensão, imaginemos aqui uma casa, cerca de 2 pessoas, uma mesa, 3 pessoas, uma mesa. Então, isso aqui é matéria num determinado estado. Mas existe um outro estado tão sutil e etéreo, e dessa forma eu tenho uma casa, árvores e outras pessoas também. Então, isto aqui seria uma representação do ambiente
espiritual, como se costuma chamar, do mundo espiritual, erraticidade, existem diversos nomes. Então, este ambiente é feito de uma matéria diferente e que não causa nenhuma impressão aos nossos sentidos e instrumentos que a ciência tem hoje. No entanto, eles coexistem. E esta é uma das revelações que a doutrina espírita nos trouxe. A ciência está começando a chegar. Então, atualmente, a própria física diz que da matéria conhecida, ou seja, aquela que nós estudamos no ensino médio, os elementos químicos, que se conhece bem, apenas 5% do universo parece ser feito. Essa é a conclusão hoje. O estado atual é o seguinte: então, há vários fatos experimentais inexplicados, não temos tempo de abordar isso, mas há vários fatos experimentais e, na tentativa de acomodar uma explicação para isso, recorre-se a apenas como fluxo escuro, matéria escura, energia escura. E a visão atual é de que a matéria conhecida representa apenas 5% da massa do universo, de tudo que existe. 23% seria matéria escura e 72% energia escura. Então, isto ainda está em muito debate. É possível que a visão depois clareie e outros termos sejam usados, mas o importante aqui é entender que, de fato, a física hoje não sabe exatamente de que é feito o universo e propõe a existência de outras formas de matéria. Então, vou mostrar aqui, com somente uma partezinha de um vídeo, há um documentário, uma série americana chamada Grandes Mistérios do Universo. Já está no 4º ano. Então, num dos episódios, se trata deste enigma da matéria escura. Então, somente para ilustrar isso que eu acabei de dizer. O documentário prossegue mostrando como foi a descoberta e mais detalhes a respeito. Então, o importante aqui é perceber que a física hoje está num processo de transição. Como acabaram de ver, há muito mais no cosmos. Já em 1954, melhor dizendo, ainda em 1954, no prefácio deste livro, Emmanuel comenta: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são, sem o saberem, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. O futuro pertence ao Espírito. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, irradiar-se-ão dos tempos da ciência como equações matemáticas. Então, estes conhecimentos que a doutrina espírita trouxe há mais de 100 anos atrás, irão fazer parte dos conhecimentos da ciência. E assim como a criança recebe dos pais ensinamentos que por ela mesma só iria receber 100 anos, ou 20, 30 anos depois, mas que é bom para o seu desenvolvimento, então Deus providencia as chamadas revelações, ou seja, informações que vêm antes da ciência, como já aconteceu com a doutrina espírita, durante a codificação, no desenvolvimento da doutrina espírita, nos livros que se seguiram após a codificação. Novas informações chegaram. Os livros de André Luiz complementam
as informações trazidas na época da codificação. E outros. Então, o progresso não para e novas informações chegam. Então, terminado este preâmbulo, eu vou agora me dedicar a contar o que foi trazido neste livro, por parte da equipe espiritual, os espíritos, o que eles trouxeram neste livro, como complemento às informações que já foram recebidas. Então, cabe aqui um breve relato de como foi a gênese desse livro. Então, a partir de 1994, aqui no Brasil, as pessoas falaram de transcomunicação instrumental. Então, foi nessa época que eu tive meu interesse despertado pelo tema. Então, eu já era espírita e, como tinha curso técnico, era da área técnica, em eletrônica e física, então, naturalmente, minha atenção foi despertada pelas experiências em que as pessoas tentavam estabelecer contato com os espíritos através de equipamentos, meios eletrônicos. Nesta época também, isso em 1994. Então eu me dediquei mais ou menos ao tema, depois eu viajei, fui para o exterior e em 2002 eu retornei. E em 2002, quando retornava às minhas atividades nessa área de transcomunicação instrumental, então conheci esta pessoa aqui, Magda Linhares, que também se interessava pelo tema. Embora ela não tenha a formação técnica, mas ela tinha interesse por esse tema. Chegamos a participar um tempo no mesmo grupo e depois o grupo se desfez e eu segui o meu caminho junto à universidade e ela permaneceu com suas pesquisas. Então, em 2005 aproximadamente, então eu recebi um telefonema dela dizendo que a equipe com quem ela trabalhava havia me convidado para participar de um trabalho. Então começamos a trabalhar juntos. Eu e ela, e nós começamos a fazer as experiências. Isso em meados de 2005, no final de 2006, a equipe disse que pretendia escrever um livro, um pequeno opúsculo despretensioso, nas palavras deles. E o tempo foi passando, nossos ensinamentos foram chegando, e o pequeno opúsculo despretensioso se transformou num livro de mais de 400 páginas, e que agora eu vou tentar dar uma visão panorâmica do que podemos encontrar neste livro, que a equipe trouxe. Então, a sistemática de trabalho era essencialmente reuniões semanais, em que a médium de desdobramento visitava ambientes no plano espiritual, e isso, enquanto ela fazia o desdobramento, um headset ligado, o computador registrando tudo o que se passava. Reuniões também, mais ou menos, quase diárias, já no final do livro, da escrita do livro, mas reuniões frequentes de estudo, onde o que se havia percebido durante a experimentação era aprofundado. Então, alguns desenhos eram feitos e depois esses desenhos foram convertidos em forma digital para o computador. E assim fomos fazendo desde 2005 até 2011 no primeiro livro, mas existem outros ainda em andamento. Então, de que trata esse livro? Há diversos temas, mas eu gostaria de começar com esta frase. É chegado o tempo em que as almas dos nossos irmãos da Terra precisam ampliar o conceito do Criador, da criação das criaturas. Então, a equipe trouxe, através dos ensinamentos, ao longo desses anos todos, uma criação realmente do conceito da criação do Criador das criaturas, que nós vamos tentar ver agora. Relembrando o que aconteceu na história, então, lá na época dos gregos, a visão de mundo era uma terra plana e os oceanos representavam o fim da Terra e aqui, preso a uma abóbada, as estrelas, planetas. Então, isso era o mundo conhecido. Aqui é um planisfério representando o que era o mundo conhecido na época. Mas a ciência, o conhecimento humano progrediu e se viu que a Terra, na verdade, fazia parte de um conjunto
e que a Terra se colocava no centro desse conjunto, ao redor da Terra, Lua, Vênus, Sol, Marte, era o sistema geocêntrico. A ciência progride e se percebeu que, na verdade, a Terra fazia parte de um sistema solar, orbitava em torno de uma estrela, o Sol, havia outros planetas. E o que eu vou fazer agora é desligar essa luz aqui, para melhorar o contraste. É aqui? Pronto. Então, vamos ver como a visão da criação, ou seja, o universo como hoje a ciência conhece, se expandiu. Então, aqui seria o sistema solar. Nos afastando do sistema solar, e ele ficaria em um ponto aqui, nós vamos encontrar várias estrelas. Então, essa é a nossa vizinhança. Então, várias estrelas estão ao nosso redor. Nos afastando ainda mais, vamos perceber que fazemos parte de uma galáxia. Então, essa galáxia, ela já é bastante grande. Se a gente pensar que um foguete na velocidade da luz daria volta na Terra 7 vezes e meia em 1 segundo, então é muito rápido, né? Mas esse foguete levaria 100 mil anos para cruzar de uma extremidade à outra da galáxia. Então, é muito grande. Mas isso é apenas uma pequena parte do que nós sabemos hoje ser o universo. Então, hoje já é possível mapear e saber que nossa galáxia faz parte de um grupo, que é chamado Grupo Local de Galáxias, que por sua vez faz parte de um superaglomerado. Então, aqui onde nós estamos vendo esses pontos são galáxias. E esses superaglomerados, por sua vez, fazem parte de outros aglomerados maiores ainda. De maneira que, nos confins do que a ciência permite ver, nós teríamos uma visão assim, onde cada pontinho aqui não é uma estrela não, nem é uma galáxia. Na verdade, cada pontinho desse seria um superaglomerado com muitas galáxias. Então o universo é muito grande, o universo é observável, mas isso é muito pequeno. Então os espíritos trouxeram a seguinte ideia. Imaginemos que cada universo desse que a ciência conhece hoje faz parte, é apenas um degrau. É um degrau de uma gigantesca escada. Então, isso aqui é uma das figuras do livro. Então imaginemos aqui o nosso universo. E aqui representado com seus planetas. Então, ele é apenas uma escada. Um degrau dessa escada. Vários degraus dessa escada compõem o que se chama de nível. Cada universo desses fazem parte dessa escada representam apenas um degrau. Então, vários degraus representam um nível. E foi chamado isto aqui de subnível. Então, outra representação. Então, o universo observável pela ciência hoje é apenas um subnível, um degrau dessa escada. E os outros, feitos de matéria que a ciência ainda não conhece, são outros degraus. Um conjunto grande de subníveis forma um nível. Para colocar dentro do contexto da doutrina espírita. Então, a doutrina já nos ensinou que há o espírito, o perispírito, que é um corpo dessa matéria diferente, e o nosso corpo físico. E o encarnado está representado aqui por esta figura. E o desencarnado será representado assim. Então, não tem um corpo físico, está representado aqui por essa silhueta mais escura. Então, a doutrina espírita já nos ensinou que, sob a ação da mente, a matéria do perispírito se modifica, podendo se tornar mais luminosa, conforme o espírito vai se elevando. Ou até pode se tornar deformada, e são os casos que verificamos, às vezes, no próprio trabalho da desobsessão. Então, a mente atua sobre essa matéria sutil. E, nessa figura aqui, um espírito mais elevado está representado com um tom de azul mais claro, e o perispírito também. Então, dentro do conhecimento, eu quero encaixar os conhecimentos que nós já temos, com os que foram trazidos pelo livro, nós teríamos a seguinte figura.
Então, a matéria conhecida, vamos colocar como um plano físico, nós sabemos que nela existem pessoas, e aqui elas estão encarnadas, e associadas aos seus corpos estão espíritos em diversos níveis evolutivos. E aqui a chamada dimensão extrafísica, ou mundo espiritual, ou plano espiritual, ou erraticidade, como se costuma chamar. E, no contexto do livro, são os subníveis superiores, são chamados assim. Então, nos subníveis superiores, nós temos então, espíritos em diversos graus evolutivos, como perispírito em diversos graus evolutivos. E nós sabemos que, por exemplo, um espírito, né, agora eu estou falando, quando eu falo de espírito, eu falo desse conjunto aqui. Uma pessoa, ela está aqui nesse nível, ela pode vir para cá, ou outro que está aqui também, e ficar aqui conosco. Mas o trânsito de quem está nesse nível aqui para lá não é simples. No livro nós vamos ver, neste livro nós vamos ver que a equipe trouxe mais informações sobre esse trânsito. Vamos continuar. Então, nesse universo multinível, formado de tantos e tantos universos com matérias diferentes, então transita o princípio inteligente. Desde a fase embrionária, que seria a matéria bruta, vamos dizer assim, depois fase vegetal, animal e humana, inferior, mediana e superior. Então, nos subníveis mais baixos, a fase humana inferior. E aqui, nos subníveis mais elevados, fase humana mediana e superior. Então, no dizer de um dos espíritos daqui, é uma fenomenal escada, cujos degraus estendem-se muito além de nossa compreensão. Degraus que se sucedem, unidos pelo campo interativo, artérias luminosas da presença divina, a força luz. Então, nessa representação aqui, há um elemento novo, que é o campo interativo, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais em seguida. Qual é a diferença entre a matéria dos diferentes subníveis? Essa é a pergunta que ocorre naturalmente, e que sempre, na minha condição de estudante de física, o que há de diferente nessa matéria? Então, os espíritos vieram trazer alguns elementos que ajudam a entender isso. Então, aqui essa é uma outra ilustração do livro, mostrando o seguinte. Então, isto aqui é um nível, aqui é outro nível. O nível já sabemos, é um conjunto de subníveis. Então, há uma organização da matéria de maneira diferente em cada subnível. E, à medida que subimos nessa escada, os conjuntos são maiores e mais complexos. O que está sendo representado aqui como um quadradinho, observe que aqui eu tenho quadradinhos, aqui está mais escuro porque é um subnível inferior, e vai clareando. Então, à medida que vai prosseguindo, vejam que os arranjos são mais complicados. Aqui eu tenho alguns quadradinhos e aqui mais quadradinhos, indicando que o arranjo é mais complicado. Mas há a partícula fundamental desses arranjos, que é a partícula bio. E à medida que nós subimos nos subníveis, a partícula bio ela também vai modificando. Há um processo de mudança nessa partícula, um processo evolutivo também. Para entender isso, então, a equipe aprofundou no estudo desta partícula, mostrando como as suas estruturas internas se modificam à medida que a partícula evolui. Isto aqui seria uma partícula do subnível mais baixo, uma matéria menos luminosa, que não atende com tanta facilidade, vamos dizer assim, à injunção do espírito, e aqui uma matéria mais luminosa. Então, à medida que a partícula evolui e se situa também em subníveis mais elevados, há uma modificação interna, uma modificação na sua estrutura. E para que entendêssemos essa modificação, então a equipe foi e mostrou como a estrutura interna da partícula e o que acontece. Para dizer em linguagem simples, imaginemos que pequeninas estruturas que estão aqui dentro, elas vão se iluminando.
à medida que a partícula evolui. Elas vão se iluminando. Que estruturas? Então vamos fazer um zoom aqui. Não há tempo para comentar muito sobre isso, mas imaginemos aqui como um novelo de lã. Então, se pegássemos um fio desse novelo, iríamos observar que, na verdade, esse fio desse novelo ele é constituído de outras coisas. E à medida que a gente vai fazendo o zoom, vamos observar lá dentro, de um tamanho que eu não sei nem dizer, mas lá dentro há o que foi chamado de princípios de vida. E essas pequenas estruturas aqui, elas vão se modificando com o passar do tempo, com a evolução. E a partícula vai transitando para subníveis superiores, formando a matéria de subníveis superiores. Então, sobre esse processo, há todo um estudo dentro do livro, e eu vou resumir dizendo apenas o seguinte: a força-luz trará às unidades nos vida necessário ao reabastecimento e à vivificação que estão envolvidos no processo evolutivo da partícula, o princípio inteligente embrionário. A força-luz é a ponte de luz do Pai, aproximando os seus filhos, os princípios inteligentes, nas suas várias fases evolutivas. A força-luz traz os princípios de vida que fazem o desenvolvimento do princípio inteligente embrionário. Mas ela também traz outras coisas, inclusive para nós, princípios inteligentes na fase humana. Sendo que, vou adiantar um pouco aqui, esse processo não foi detalhado neste livro. Então, mostra aqui, princípio inteligente, fase humana superior, mediana, inferior, fase animal, vegetal, fase embrionária. Então, este desenvolvimento, o processo evolutivo, a dinâmica do princípio inteligente, a unidade fundamental da organização e o processo de reabastecimento e vivificação foram estudados nesse livro. Mas essas outras fases não. Então, isso fica para estudos futuros. É interessante, durante a leitura, Emmanuel disse uma frase: o verme espera, mas o esperam por vir. O quê? O que esperam por vir? Como entender essa frase sem entender que há um princípio evolutivo que leva o animal ao humano inferior e a fase humana mediana e assim sucessivamente? Então, esse processo evolutivo que existe na partícula é detalhado neste livro. E os processos evolutivos daqui, da fase vegetal, ainda não foram detalhados. E a força-luz, então, traz esses elementos que são necessários à evolução da partícula e trazem também para nosso espírito, a todo momento, elementos que ainda não conhecemos, mas que são importantes para o processo evolutivo do espírito. Então, a força-luz circula por todo o universo. Numa das frases no livro, o Espírito diz: a força-luz é como a mão de Deus no universo. E neste fluxo de força-luz pelo universo, que alimenta a todos os princípios inteligentes, então essa seio divina que circula, é fundamental para o entendimento do universo, organismo. A luz do Pai vem abundante para nos amparar. O amor, Deus, o amor reabastecendo e vivificando sua criação, desde da partícula bio até os espíritos. Então é por isso que na pergunta 963, os espíritos responderam assim: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos. Então veja aqui, a frase é clara: Deus se ocupa de todos os seres, incluindo os animais, incluindo os vegetais e também as partículas. Então, por menores que sejam, a frase é clara aqui. Então ele não se refere apenas ao ser humano. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Então só aí a gente já tem uma compreensão melhor da ação de Deus no universo e temos um pouco mais da compreensão de quanto o universo é grande. Mas há muito mais. Vamos em frente. Então, a força-luz também, o espírito interage com a matéria através da força-luz. Então,
isso aqui é uma ilustração do livro, onde mostra o espírito interagindo através da onda mental com a força luz e formando as partículas, formando o seu perispírito. Isso lá na codificação é dito com outras palavras. É dito que o espírito se utiliza das partículas daquele ambiente. Ele não usa o termo partícula, da matéria, dos fluidos daquele ambiente. Então, isso é outra maneira de dizer isso aqui, que foi detalhado desta forma. Então, o espírito se apresenta como um emissor de ondas mentais e, através dessa onda mental, ele interage com a matéria. Aí nós podemos entender melhor a pergunta 27, em que ele diz assim: Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, mas ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Então, o fluido universal é essa força luz que é mostrada, trazida pela equipe. Mas o universo multinível é apenas um pouco, uma pequena visão da realidade. A realidade é muito maior do que nós podemos conceber. Mas hoje a nossa visão se amplia. Então, já sabemos que existe o universo multinível, do qual o universo observável é apenas um degrau. Então é uma gigantesca escada, nós não sabemos exatamente onde termina. Os espíritos trouxeram neste livro que há um processo evolutivo na criação desse universo multinível. A partir de um conjunto inicial de partículas, este universo foi sendo formado. Ele vai sendo formado a um ciclo evolutivo de criação e também de evolução. Então, no capítulo 6, que se estuda a criação, então imaginemos aqui, deste conjunto primordial, são separados conjuntos que vão formando os diferentes subníveis. Então, aqui são separados conjuntos de partículas que vão compor um nível. E a partir de cada um destes conjuntos, os subníveis vão ser formados. Então, esse evento que a ciência hoje chama de Big Bang, que nós entendemos como criação do universo, na verdade, os espíritos até brincaram. É um Small Bang, porque é apenas um subnível. É a criação de um subnível. Então, há um processo criativo dos diferentes subníveis do universo, até que ele se compõe com os diferentes subníveis e a interligação desses subníveis através do campo interativo, pelo qual circula a força luz. E esses diferentes subníveis, veja, cada um destes, isto aqui já é algo colossal. Temos um universo multinível em diferentes estados evolutivos, ligados àquela fonte de onde saem as partículas, que vão compor cada um desses universos multiníveis. E esses universos multiníveis, ele tem uma interação entre si. Aí veja que frase interessante. Para Deus, na sua inteligência e poder inimagináveis, um plano composto de universos multiníveis, que já é muito para a gente, a noção de universo multinível, mas para Deus é apenas uma pequenina semente que irá germinar com seu cuidado amoroso. Então, aqui uma visão seria dos universos multiníveis em diferentes estágios evolutivos, compartilhando espíritos, compartilhando informações. Então, é um conjunto muito maior. Partículas pertencentes ao plano 1, vindas de outro universo multinível, completaram o seu processo evolutivo. Então, há uma troca entre os universos. E esses planos estão ligados a outros planos, e isso compõe o chamado universo multiplano. Então, isso aqui é muito grandioso. Ou seja, o nosso universo observável, que já é muito grande, é apenas um pequeno degrau de uma escada que nós não sabemos exatamente o tamanho, que compõe o universo subnível, que faz parte de um plano, que faz parte do universo multiplano. Então, isso é enorme. Aí alguém pode estar pensando, todos estão pensando, como essas informações chegaram? Eu vou passar aqui no próximo slide. Os espíritos trouxeram essa informação.
Bom, aí nesta frase aqui, temos a mente divina expressa uma ordem. E nessa potente ordem, temos todas as diretrizes de um universo multiplano, composto por um número imenso de planos, a incomensurável escada luminosa na qual ascenderá o Filho para encontrar-se com o amoroso Pai. Na imensidão da luz divina, os universos multiplanos são estrelas fulgurantes de vida, expressando a vontade do Criador que deseja compartilhar conosco agora de viver. Então isso é algo gigantesco. A gente para pensar assim, puxa, como é grande. E aí vem a pergunta, como essas informações podem chegar? Afinal de contas, isso é muito acima da nossa evolução. Então ele diz aqui, esse Espírito, como ousamos estabelecer essas imagens na mente do leitor, a não ser que as tenhamos recebido pela sequência de informações que descem até nós. Não acessamos naturalmente esses conhecimentos superiores, mas recebemos-los com grande gratidão dos nossos maiores. Porque é chegado o tempo em que as almas dos nossos irmãos da Terra precisam ampliar o conceito do Criador, da criação e das criaturas. Então é por isso que na primeira frase do livro, na primeira página, nós vamos encontrar esta mensagem. E aí fica mais claro qual é o significado dessa mensagem. Deus, aquele que se esprai no infinito, aquele que é em todos. Não tem volume, nem forma, nem medida. Não há limites. Onde quer que se perceba, não há fim. Miríades de universo multiplano é uma luz esplendorosa e a nossa mais ampla ideia da criação. Isso aqui é importante. A criação, um número incalculável de conceitos. Após o conhecimento de um esquema, atingimos o seguinte, que se mostra mais amplo e complexo. Então, nós começamos a atingir o entendimento, hoje a ciência, do universo. Já estamos percebendo agora que ele faz parte de um esquema maior, que é o universo multinível, diferentes subníveis. Mas aí vimos que os universos multiníveis fazem parte de um plano, que fazem parte do universo multinível. E assim prossegue. Então, houve um estudo em que nós perguntamos o que iria além. Então, a equipe disse, vamos ficar por aqui. O que já tem é suficiente para ampliar a nossa visão do Criador. Mas há outros esquemas maiores ainda do que o universo multiplano. E assim como há uma sequência evolutiva na criação do universo multinível, há também, a sequência da criação, desde o plano até os subníveis inferiores, mas há também uma sequência evolutiva do universo. De maneira que os universos estão em diferentes estágios evolutivos. Outra informação é a respeito do trânsito dos espíritos entre os diferentes subníveis. Para entender o trânsito, então, e o trânsito se faz como? No caso, por exemplo, das experimentações nas quais a médium, usando a linguagem atual, né, a convencional, é do desdobramento, a médium, ela podia visitar diferentes subníveis e para que isso acontecesse se utilizavam circuitos onde o perispírito numa certa configuração se desagrega e reagrega em outra configuração utilizando partículas de outro subnível. Isso pode parecer muito fantástico, mas nós já temos relatos disso na própria doutrina espírita, só que não com essas palavras. E os circuitos são conjuntos de partículas que são utilizados por aparelhos para realizar esse trânsito entre diferentes subníveis. Aqui mostra o trânsito do veículo do espírito, no caso, nesses subníveis, que é o perispírito. O espírito propriamente dito não está representado aqui. Numa viagem, pode-se usar diferentes circuitos. E para entender esse processo de utilização dos circuitos e de desagregação e agregação do perispírito, então a equipe trouxe também informações sobre a constituição do perispírito, a matéria do qual o perispírito é constituído. Nós temos informações a respeito disso. Então, o corpo bio... E aí o perispírito foi chamado de corpo biopsicofísico,
Porque este nome ele chama a atenção para três aspectos importantes: o reabastecimento das partículas bio, a vida que vem do Criador, o aspecto de partículas bio como matéria e a ação do espírito sobre o corpo, biopsicofísico. Bom, deve ficar bem rápido, não dá tempo para explorar esse conceito, mas este nome foi dado ao perispírito porque traz noções a mais. Perispírito, qual é a noção que ele dá? Pela etimologia, é aquilo que circunda, perispírito, circunda o espírito. Pronto, já satisfaz, traz uma ideia. Mas corpo biopsicofísico já traz algo mais. Então, é por isso que eles propuseram esse nome, corpo biopsicofísico, porque no próprio nome já colocam três conceitos que vão além da ideia de envolver o espírito. Então, o corpo biopsicofísico ele é formado, e aí novamente, da mesma forma como eles aprofundaram na estrutura da partícula bio, mostrando como a partícula bio evolui e os diferentes subníveis têm estrutura mais luminosas, onde o espírito atua com mais facilidade na matéria. O perispírito também foi estudado, a estrutura do perispírito, do corpo biopsicofísico também foi estudada. Então, essas ilustrações vieram ao longo do tempo. Foi de 2005 até 2011, neste primeiro livro. E utilizamos apenas parte do que foi ensinado. Outras coisas vai ser utilizado no livro 2, que está em andamento. Então, a médium visualizava isso, o espírito traz uma imagem, ela desenha, e depois eu tento fazer no computador o que ela viu. Então, aqui são algumas das estruturas que formam. Então, é um zoom também, lá, onde nós vamos perceber a dinâmica e as modificações que acontecem no corpo biopsicofísico, dependendo do estado mental do espírito. Então, isto aqui por exemplo, isso são ilustrações do livro, que mostram a dinâmica que acontece. Há uma sequência temporal aqui, e é melhor mostrar isso numa animação, que ilustram a dinâmica da interação do corpo psicofísico com a mente e com a força luz circulante. Além dessas informações, o livro também traz, nos próprios relatos das experimentações, traz panoramas, né, dos subníveis superiores. Então, esse projeto, ou seja, a equipe se autodenominou equipe do projeto. E falando do projeto, eles disseram: esse projeto trata do encontro para breve entre o que vocês chamam de dimensão material e dimensão espiritual. Para nós, esses dois conceitos são apenas andares de um edifício imenso que quase não conhecemos. E o livro traz, então, descrições de aparelhos, de laboratórios, visualizações, não descrição de como fazer o aparelho. Isso não, é claro. Isso vai fazer parte do esforço dos cientistas que virão. Assim como nós já vimos, né? A ciência é como a criança. A criança ela vai se desenvolver, vai melhorar a sua percepção do mundo, mas existe quem guia. Mas se os pais fizerem as tarefas das crianças, a criança não se desenvolve. Então ela tem que fazer o esforço para realizar suas tarefas. Então, os espíritos estão trazendo informações. É como o pai que está dizendo à criança: não toque, não ponha o dedo na tomada. Mas a ciência vai fazer, os cientistas vão fazer a sua parte. Então, são mostrados nesse livro alguns dos equipamentos, alguns dos laboratórios onde essas pesquisas estão sendo realizadas. E os espíritos que estão lá vão reencarnar, alguns já reencarnaram e outros estão reencarnando para realizar essa tarefa. Então, esse trânsito que denominamos experimentação, ou seja, essa saída desse subnível, rumo a outros subníveis, para descrever, para receber ensinamentos, dará uma ideia de como será a comunicação entre o nível X e o Y em um futuro próximo. Mais ou menos o mesmo princípio nos possibilitará a criação de canais televisivos. No futuro terão aparelhos capazes de oferecer contato com outros níveis e subníveis do seu nível.
também compostos por organizações atômicas que denominam espiritualidade. Esse é o nome que damos, é um dos nomes que recebe, e como já vimos, é formado por organizações atômicas, partículas vivas em diferentes condições vibratórias, evolutivas, como nós já vimos. Então, vou agora passar rapidamente algumas das imagens que foram trazidas. Esse aqui é um laboratório conhecido como Centro de Estudos Avançados, visualizado durante... Esse foi um dos primeiros a ser visualizado, na experimentação 9. Então, aqui uma informação neste Instituto de Iniciação, localizado em faixa vibratória densa, pela necessidade de trabalho que será efetuado, alunas e alunos orientadores, porque estamos sempre aprendendo enquanto ensinamos, conhecem as noções básicas de conceito que surgirão na Terra dentro de poucas décadas. E outros laboratórios foram vistos. E tentamos fazer desenhos ilustrando como edição. Então, esses aparelhos aqui permitem o trânsito entre os diferentes subníveis do universo. São aparelhos e laboratórios, conforme informação da médium, onde os espíritos trabalham desenvolvendo essa tecnologia que vai fazer parte do nosso futuro. Então, esses são os aparelhos intercomunicadores que realizam as diferentes experimentações. Há algumas descrições de cidade, por exemplo, uma das colônias relacionadas com o projeto, chamada Colônia da Intercomunicação, ela se situa no nível K. E se a gente olhar isso aqui de perto, conforme a descrição da médium, ela tem a seguinte arrumação aqui. Esses aqui são edifícios. E aquelas salas que eu mostrei anteriormente ficam nesses edifícios. Jardins, aqui, alamedas e um edifício onde aqui dentro temos os laboratórios. Então, essa é a descrição de colônias, de cidades. Isso também faz parte do conteúdo do livro. Essencialmente é isso. Eu quis terminar um pouquinho antes para dar tempo de fazer de responder alguma pergunta, para tirar alguma dúvida. Então, não é até as 5? Até as 5? Pronto. Então, quem quer perguntar alguma coisa? Sim. Mas quando você fala ali, mostrando ali como espírito, na pessoa, Sim. essa evolução, ela vai acontecer de forma natural ou ela vai estar vinculada a uma evolução moral também? Ou isso aí é puramente Vamos ver, vamos colocar. Quando você fala de níveis, da subida de níveis. Se refere a que evolução? Não, quando você mostra ali a fase. Pronto, vou colocar. Deixa eu colocar pronto, essa aqui, né? Não, você tem o desenho do bonequinho, subindo, aquele nível, pronto, aí. Sim. Você disse, isso aqui eu posso ir para cima, é como se fosse um processo evolutivo, seria isso? Veja, É isso, os níveis? Deixa eu dizer. Existem, na casa do Pai, há muitas moradas, como disse Jesus. Então, cada subnível representa um andar desse edifício. E cada andar, ele é feito com organizações atômicas num certo estágio evolutivo. Como? Lá dentro, lá na partícula, em todas as partículas, há uma maior ou menor quantidade de unidades luz vida que foram verificadas. A consequência da evolução da partícula, da matéria, vamos dizer assim, é fazer uma matéria menos densa, mais luminosa, que atende com maior facilidade aos comandos do espírito. Então, isso são os ambientes mais elevados. Nesses ambientes mais elevados, temos um ambiente natural do espírito naquela fase evolutiva. Agora, quem está aqui pode descer para ajudar. Então, é isso que eu queria mostrar aqui. A sua pergunta? A minha pergunta seria assim: tirando a visão da ciência, que é a da gente não seria da ciência, né? A gente sabe que para que você evolua lá para cima, você tem que se melhorar moralmente, senão você não vai. É isso? Exatamente. Na teoria. Exatamente. Então, mas aí, com essa partícula bio aí, isso me parece ser uma coisa naturalmente que vai evoluir. No caso da partícula bio, sim. Juntas, as duas coisas, a evolução moral, ou isso vai depender, porque a bio vai desenvolver, quer
princípio inteligente na fase embrionária. Então, aqui não há livre-arbítrio ainda. Então, a partícula é conduzida. Né? Deus toma pela mão a partícula e a leva. A partir de nós, não. Aí, nós temos o livre-arbítrio e poderemos caminhar mais rápido ou mais lentamente nesse processo. Então, este processo evolutivo da partícula, ele ocorre independente da ação humana. Ele vai existir porque faz parte da dinâmica do universo. Vai ser mais rápido, menos rápido, dependendo. Não, no caso da partícula bio é diferente. Leis existem que determinam essa dinâmica e essa evolução. Não foi detalhado isso. Mas aí não há livre-arbítrio. A partícula vai evoluindo. É mais ou menos também como os animais. Os animais não têm livre-arbítrio, mas eles têm um processo evolutivo. E a gente já nota, quem tem cachorro, mesmo que seja da mesma raça, já há uma pequena diferença de comportamento, né, mostrando que a individualidade já começa a se manifestar. Então, a partícula bio evolui, sim, através desse processo que foi descrito de iluminação das unidades, dos princípios de vida que vão se iluminando. Aí a partícula vai fazendo parte de subníveis superiores, mas isso é automático. Não é da vontade da partícula. Alguma outra pergunta? O nome do livro é Espíritos e Partículas. Eu trouxe alguns exemplares aqui, caso alguém queira adquirir. Então, este livro, ele está custando R$50. É necessário, por mim eu distribuiria todos, porém nós precisamos fazer o segundo livro. E esse primeiro livro só se tornou possível graças a um mecenas que praticamente pagou toda a impressão, porque para que se faça um livro em papel couché, com ilustrações, então a impressão sai cara. Como nós não temos certeza que teremos um mecenas para o livro 2, estamos vendendo o livro por R$100. Então, se quiser adquirir, eu trouxe alguns exemplares aqui. Alguma pergunta? Paulo, nenhuma pergunta? Aqui sim. Aquela evolução que se passou mais mostrando do princípio mineral ao Vou mostrar. Nesse é o caminho e toda a força, né? Toda a força começa no mineral e aí vai adicionando o princípio de espírito, de inteligência. Exatamente. Vai desenvolver. Vamos pegar, por exemplo, isso aqui. Processo evolutivo. Na fase embrionária. O que acontece? Isso foi detalhado. As estruturas luz-vida, que são uma parte constituinte aqui dentro, elas vão recebendo, através da força-luz, a ação da luz-vida e os princípios são vivificados. E eles vão ascendendo e a partícula vai transitando para subníveis superiores. Isso foi detalhado. Já na fase vegetal, então quando a partícula chega num certo estágio, então Deus providencia o necessário para a sua próxima etapa. E há uma modificação na partícula e agora ela passa a ser um princípio inteligente na fase vegetal. Aí o que acontece? Mudança da força, que é a capacidade de emissão e recepção da força-luz da partícula em força. Aí isso é um dos termos que causam um pouco de dificuldade no livro, é que se usa força com F minúsculo para se referir à emissão da partícula e força à emissão do princípio inteligente. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, há um desenvolvimento, por exemplo, na capacidade de irradiar ondas mentais, que isso vai aumentando com o desenvolvimento do espírito. Sim. A fase embrionária está compreendida na etapa mineral. Sim, sim. Qual foi a pergunta de Paulo? Na fase embrionária, a fase mineral está compreendida? Eu disse que sim. Por isso que nós vamos encontrar na literatura espírita uma frase assim: o espírito dormita no mineral. De fato, o espírito vem daqui. Porque após esse processo evolutivo, a partícula bio se transforma, passa para uma outra fase, a fase vegetal. E assim vai prosseguindo. Então nós já caminhamos bastante.
nós estamos hoje na fase humana. Já caminhamos, mas ainda há muito a caminhar, como já vimos, como já sabemos, e agora, diante desse panorama vastíssimo que foi descortinado, vemos então que há muito que caminhar. Será que nesse texto nós estaremos na fase mediana ou nós estaremos? Eu não saberia dizer. É possível que nós estejamos aqui, né? Mas, assim, a própria espiritualidade, no momento nenhum, neste livro, colocou classificações, mas não, ideias gerais, né? Agora, nós sabemos que aquele humano primitivo, quando nós olhamos para o passado, é o Homo neanderthalensis, por exemplo. Então, aquele, sem dúvida, ele ficaria lá na fase humana inferior, recém-evoluído de outros animais. Mas, onde nós estamos, bom, em algum lugar por aqui. O nosso planeta está meio que misturado, né? Tem os espíritos Essa é uma característica. que vêm trazer essas mensagens entre nós, e tem espíritos medianos, Exatamente. e tem os espíritos mais inferiores. Pronto, eu vou aproveitar essa sua pergunta para dar chamar a atenção para uma outra coisa aqui desse slide. Cada slide desse, cada ensinamento que eu trazido, ele realmente daria por si só tema para muitas conversas. Mas observe aqui, ó, matéria conhecida pela física. Então, uma característica do nível X, como foi ensinado pela equipe, é a heterogeneidade evolutiva dos espíritos. Ou seja, você vai encontrar espíritos nas diferentes fases. Então veja, corpos físicos e espíritos em fases evolutivas diferentes. Mas a partir do nível Y, essa heterogeneidade vai desaparecendo. Então os espíritos de mesma fase evolutiva estão juntos. Né? Agora, É o que diz lá no último espírito que vamos falar. Porque os inferiores não têm condição de se manter nesses níveis superiores. Veja, a matéria é diferente, então o perispírito aqui não se equilibra, você não pode viver aqui. Da mesma forma como a gente não pode ir para o fundo do mar, porque o nosso corpo não é apropriado para viver na terra, o perispírito de um espírito atrasado não vai ficar aqui. Então não há como, é impossível. Por isso que lá no livro dos espíritos está dito que é impossível para o espírito atingir aqui. O perispírito daqui do meio, né? Sair e ter essa permissão de ver lá como é. Dentro de certas encontrar, possibilidades. né, alguma coisa daquele livro que ele observou. E para isso ele vai nesses transportes. Exatamente. É como se, veja, você quer ir para o 20º andar. Por si só você não pode subir. Mas aí vem alguém, lhe ajuda a subir e mostra como é. Deixa você lá um tempo ali. Mas o seu lugar não é ali, é lá embaixo. Então você volta. Então é uma permissão temporária. Lendo os profetas do passado, né? Até o Deus diz, não, porque eu vi o ambiente, o céu, né? E conta assim, uma coisa maravilhosa. Então, isso não é a coisa que o próprio Espiritismo está dizendo, a doutrina espírita. Isso é uma coisa que você vai lá, os profetas dizem, aqui eu fui no ambiente e tal. Então, está feita a apresentação. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer depois do encerramento, né, da reunião, que terminou o horário. E neste livro, há uma coisa interessante, que na primeira página, temos aqui um e-mail. Então, o e-mail é para, todo dia eu olho esse e-mail, para responder perguntas de quem queira tirar alguma dúvida. Porque esses ensinamentos foram trazidos para que todos aprendam. Não é para ficar escondido. Então, quanto mais pessoas ajudarem, as pessoas respeito melhor. Então, obrigado pela atenção. Pedir a pessoa para fazer a prece final. Quem gostaria de fazer a prece final? Voluntário.